Pessoal, a gente vai dar início a quarta aula, se eu não me engano, a quinta, já nem lembro mais. E agora é a psicologia. A psicologia comentada e falada sobre Emmanuel, né? Que Emmanuel fala muito de que forma que a gente deveria tratar a ciência aqui na Terra, e a gente não trata. Então, estou aguardando a chegada de mais algumas pessoas, e assim que chegar a gente começa essa nova reunião. E vai ser importante até para todo mundo saber como entender esse mecanismo que é o cérebro, que os espíritos dizem que, infelizmente, a ciência ainda não compreende totalmente como é que o cérebro atua no corpo humano. E a gente vai falar bastante sobre isso. Mas enquanto isso, se vocês puderem, quiserem mandar perguntas, quiserem fazer algum comentário, podem fazer, que vai ser ao vivo hoje, tá bom? Estamos aguardando. E hoje vai ser muito bom porque a energia está muito tranquila e de fácil entendimento. Porque se a gente for passar o conhecimento igualzinho o Emmanuel fala, ele é muito rebuscado, né? Ele é muito intelectual. Então a gente tenta dar uma fragmentada nisso e deixar com palavras mais acessíveis a todos, para o entendimento poder ser um pouquinho melhor. Estamos aguardando ainda mais algumas pessoas que vão chegar, e assim que chegarem a gente começa. Mas podem escrever, mandar vídeo, ou na verdade mensagens, né? E perguntas que assim que der a gente responde. E como eu já falei, a gente está trabalhando dentro do livro O Consolador, né? Que é esse livro aqui, que eu considero o manual de vida, né? Como a pessoa tem que, às vezes as dúvidas que a gente tem sobre andar pela Terra, vem muitas questões, e esse livro ele resolve, ele dá a solução para alguns problemas. Então é interessante mesmo as pessoas lerem e poder agora, através dessas reuniões, compreender um pouquinho melhor. Hoje estamos passando por um processo de... Tá sendo muito radical. Ou a pessoa está com muita... A autoestima está muito alta ou está baixa, não tem aquele meio termo. Percebo pessoas pessimistas e, de certa maneira, até sendo pegas de surpresa com tantos acontecimentos no mundo. E essas reuniões que a gente anda fazendo é uma missão, é justamente o momento necessário e oportuno para esse tipo de esclarecimento. Que a coisa mais interessante que tem é a gente poder estar num local ou estar vivendo um determinado momento na vida e com segurança e consciência daquilo que a gente tem que viver,
com a certeza daquilo que a gente tem que passar. Infelizmente, ao longo dos séculos, ao longo da existência, o fator egoísta, o lado, né, que a pessoa, cada um pensou em si, principalmente se tratando de religiões, embutiram na cabeça de pessoas que não existe como você saber o dia de amanhã, não existe como você ter uma projeção para a sua vida, mas na verdade existe sim. Existe. Deus, ele é Pai. Ele não ia deixar a gente sem um norte, sem uma definição de como vai ser amanhã. E essas reuniões são importantes exatamente para isso, para a gente entrar nessa linha do ponderado, né? Não é aquela coisa maluca, aquelas ideias doidas que algumas pessoas utilizam, que na vida tanto o futuro quanto o que passou é ciência. E essa ciência tem que saber interpretá-la. Ela vem antes de toda a ciência terrena. Existe uma ciência profunda, uma ciência que ainda muitas pessoas não têm a atenção necessária para ela, mas ela existe. Então a gente vai, de alguma maneira, tentando juntos aprender um pouquinho mais, compreender como que é caminhar pela Terra. Enquanto isso, vamos aguardando mais, tem pessoas para chegar e a gente vai conversando aqui. Tem alguma pergunta? Vocês que estão aqui já querem fazer alguma pergunta? Sim, a gente vai falar sobre isso mesmo. Eu não quero falar agora porque eu quero que todo mundo ouça, que é importante essas perguntas aqui. A gente vai falar sobre isso. E quem estiver interessado em aprender um pouquinho da vida, pelo menos da vida espiritual, eu de alguma forma eu vivi até os meus 65 anos. No fundo eu não sabia que eu estava passando por um teste. Eu passei por vários testes, por favor. Passei por vários testes e serviu como aprendizado, e eu posso também, através disso, junto com essa reunião, passar alguma experiência prática também. Tem mais alguém para chegar? Podemos começar? Desculpa, Maurício. Não, imagina, que isso. Então vamos começar com a oração, que a gente sempre começa fazendo uma oração, pedindo ao nosso grande mestre, ao nosso amantíssimo Jesus Cristo, que nos abençoe e nos aprove essa reunião. E pedimos a vós, Pai amado, que a vossa luz infinita clareie todos aqui presentes, os espíritos encarnados e os desencarnados, e aqueles espíritos encarnados também que estão assistindo essa live, para que todas as pessoas nesse momento, todos os seres existentes na Terra, recebam a vossa luz e a vossa energia, e que tenham a compreensão exata da importância destas aulas. Aos espíritos que ainda estão por aqui e não encontraram o caminho correto, que essas lições, aulas e reuniões possam acrescentar na vida desses espíritos o caminho correto, para onde eles devem ir.
Pai querido, perdoe as nossas falhas, se por acaso ocorrerem nessa aula. Mas, por favor, pedimos aos bons espíritos de luz que nos atendam às recomendações necessárias, que as palavras sejam corretas, que as informações sejam sempre verdadeiras e que nada, ninguém, nem coisa alguma interfira ou atrapalhe nessa reunião. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Bom, na última reunião, a gente estava falando sobre genética, sobre a parte de biologia, e eu estou fazendo só um apanhado, não estou entrando, é óbvio que é muito difícil entrar em reuniões profundamente assim, mas a gente vai tentando explicar da melhor maneira possível. E hoje a gente vai falar sobre a psicologia. Existem 5 sentidos que a ciência conhece, que é o olfato, a visão, o paladar, o tato e a audição. E aí, e aí eu peço a vocês que entendam bem o que é passado. Além desses sentidos, desses 5 sentidos, existem outros infinitos, porque vem do mundo espiritual, vem através do espírito. E aí, infelizmente, a parte psicológica, os analistas, ou os psicanalistas ainda não entraram. Por isso fica muito difícil ainda eles tentarem solucionar problemas e conflitos e doenças, né? Vamos colocar assim, mentais. Que a causa não foi trabalhada ainda. Eles vão muito no que a pessoa transpassa, o que a pessoa mostra. E é muito, ainda está muito raso esse tipo de estudo. O Emmanuel, ele fala que, infelizmente, até a psicanálise que foi criada por Freud, ele fala que ali tem muita vaidade. Tem o lado da vaidade, ele trabalhou, e muitas pessoas procuram essa linha mais pela vaidade do que pela causa real do problema. Então ainda está muito rasinho, precisa se aprofundar mais. E dentro desse contexto todo, o Emmanuel, ele mostra que o cérebro físico, ele não passa de um órgão que ele precisa ser acionado para funcionar. O cérebro por si só ele não funciona. Então, quem transmite todas as informações para o cérebro é o chamado subconsciente. Só que o subconsciente, nem os psicanalistas entendem corretamente o que é subconsciente. O subconsciente nada mais é do que um arquivo vivo de todas as nossas encarnações passadas, de todas as nossas experiências vividas em outras vidas. E por isso que muitas crianças, que às vezes a gente fala assim, nossa, é uma criança com... como que eles falam? Superdotada, que não sei, mas não é, o inconsciente, ele está guardando isso. E a pessoa, com o passar do tempo, com os próprios entendimentos de várias encarnações, ela consegue puxar um pouco dessas lembranças e aplicar na vida atual. Uhum. E normalmente, inclusive por ser a capacidade vem do inconsciente, os problemas mentais também vêm do inconsciente. Por quê? Todas as vidas que a gente passa, a gente tem experiências semelhantes às vidas anteriores. Como a gente não tem a lembrança exata do que a gente passou, se a pessoa não está amparada
numa oração, fazendo a vigília, um entendimento maior de que existe um ser supremo, um ser que transcende isso, aí vem as depressões e alguns problemas mentais mesmo. Presta atenção um pouquinho, para não atrapalhar a aula. Por favor. Então, o que acontece? A depressão nada mais é do que uma falta de ação corporal daquilo que o espírito deseja. O espírito deseja uma atitude, uma mudança, alguma coisa, e ele não consegue pôr isso em prática. Então ele começa a se fechar. Ele começa a entender, poxa, para onde eu vou agora? O que eu tenho que fazer? E do nada ele começa a perceber, pô, acabou o meu momento aqui, acabou, não tenho mais o que fazer, justamente pelo excesso de experiência de vida anterior. Ela não consegue pôr em prática toda aquela experiência que ela teve, pode ser na parte afetiva, pode ser na parte prática, pode ser na parte intelectual, e ela começa a se sentir meio desanimada. Só que, ao contrário do que as pessoas pensam, a depressão, inclusive, essa é uma parte que a psicologia e alguns até psiquiatras deviam saber, a depressão, a pessoa deprimida, ela não gosta de passar a informação para ninguém que ela está mal, que ela está ruim. Normalmente o deprimido está sempre feliz. Esse é o grande problema da depressão. Por isso que eu chego a dizer que a depressão é um dos pontos mais perigosos da alma. Porque normalmente a pessoa alegre, ninguém pergunta para ela, você está bem? Está tudo bem com você? Ninguém pergunta, porque ela está sempre feliz. Então a ideia é de que ela não tem problema nenhum. E é o grande erro da humanidade. O depressivo, ele brinca, ele conta piada, e no momento para outro ele chega e acaba cometendo um suicídio. Então é importante, a coisa mais importante é a gente prestar atenção nesses detalhes, na intuição da gente. Aconteceram diversos casos, pelo menos por mim, que eu senti que a pessoa estava rindo e tal, e eu senti que ela não estava bem. E na hora que eu cheguei a perguntar, tá tudo bem? A pessoa, do nada, ela fechou os olhos e começou a chorar. Então, é muito importante nós, ajudar o outro nesse aspecto, prestar atenção sempre nas pessoas que estão próximas, e a gente poder passar uma palavra de esperança e uma certeza, né? Porque tudo isso hoje, tudo isso que a gente está falando é real, é verdadeiro. E uma outra parte também que nós, seres humanos, temos muito a mania de levar muito a sério a vida aqui na Terra. A gente não pode levar a sério a vida aqui na Terra. A gente tem que levar com responsabilidade. Seriedade não. Por que vai levar a sério uma coisa que um dia vai mudar? Um dia vai acabar. E a gente está levando muito a sério. A gente leva um trabalho muito assim, a ferro e fogo. A gente leva uma discussão muito a ferro e fogo. A gente leva um desentendimento como se, nossa, aquilo foi o fim do mundo. A gente tem que levar, tudo bem, vai passar, vive esse momento, mas depois esquece. Passou. Leva na brincadeira. É uma piada. Para que levar tão a sério? A responsabilidade é fundamental. Ter responsabilidade, porque aí engloba outras pessoas. Engloba vários aspectos da vida. Se você não tem responsabilidade, você está prejudicando outras pessoas. Agora, quando você tem a responsabilidade, continue com a sua responsabilidade, mas não com seriedade. E isso atrapalha muito até a tranquilidade de viver. Quando a pessoa leva muito a sério aqui, a gente atrapalha a nossa vida, a nossa continuidade de vida. É importante, então, a gente entender que que a psicologia está longe da parte divina, infelizmente,
que tinha que pegar mais isso, eles tinham que trazer mais esse lado espiritual, trazer Deus para dentro da psicologia, da psicanálise, tinha que trazer Deus mesmo. Só que o preconceito ainda é muito forte com relação ao espiritismo. Existe um preconceito tão grande, tão grande, tão grande, que eu acho até um absurdo a pessoa... Como é que pode as pessoas ignorarem o lado espiritual? Porque morrer todo mundo vai desencarnar, todo mundo vai desencarnar. O que vem depois do desencarne? Será que ninguém consegue entender que quem fez tudo isso daqui, ele não fez para a gente só passar um período, como se fosse umas férias, como se fosse para a gente ficar curtindo a vida material e depois acaba? Eles tinham, os psicanalistas e os psicologistas, eles deviam entrar mais nessa linha e trazer mais Deus para dentro. Não tem como você trabalhar um ser humano, eles já fazem isso, tentam fazer, um ser humano igual ao outro. Mas o tratamento é semelhante, é tudo parecido. Não tem como. Não pode ser assim. Se nós somos diferentes, cada tratamento, cada pessoa tem que ser tratada de uma forma diferente. No dia que eles começarem a trabalhar, estudar mais cada pessoa como singular, individual, muitas pessoas serão curadas. Porque elas estão doentes, né? É aquilo que eu já falei, não existe doença, existem pessoas doentes. Então, elas serão curadas. Então, o lado individual para cada pessoa é importante. Eu estava comentando esses dias que, infelizmente, até os centros espíritas, eles cometem, pelo menos na minha visão, isso daí eu não vi em livro nenhum, mas eu tive o respaldo de mentores meus. Eles entram na linha de passes, que o passe tem que ser de uma determinada forma, de um determinado jeito. Se é passe e você está dentro de uma função espiritual, a sua intuição vai demonstrar o que passe você vai dar. Não existe uma regra para isso. Você automaticamente incorporado subjetivamente com um espírito de luz, você vai passar a cura necessária, o equilíbrio necessário para a pessoa. Então esse negócio de regras humanas é que está atrapalhando muito a nossa evolução espiritual. A gente precisa parar de seguir regras humanas e seguir regras divinas. Deus espera da gente o quê? Entendimento sobre Ele. Entendimento sobre as coisas dele. E a gente está muito aqui, pequenininho, tentando solucionar, num quadrado, tentando solucionar uma coisa aqui que... porque eu tenho um conflito com a minha esposa, eu tenho um conflito com meu marido, tenho um conflito com meu patrão, minha patroa, não sei o quê, tenho um conflito. Isso é muito pequeno. Isso não é para ter conflito. Isso é para um diálogo. Eu estou no conflito, peraí, vamos conversar? Eu não estou gostando de determinada coisa, tal, conversa. Eu estou com algum problema afetivo, emocional, vamos tratar o lado espiritual. Vamos fazer umas meditações, algumas coisas mais profundas, vamos falar com o nosso eu superior. Traz pra gente esse equilíbrio. Não tem como fugir disso. As pessoas tentam, elas querem achar a solução. Não existe. Jesus, pelo que consta, ele levou 4 milhões de anos para reencarnar novamente, ele só reencarnou porque a gente pediu, e foi que ele reencarnou na Terra. 4 milhões de anos. Ele nunca tinha precisado reencarnar. Nós somos tão acomodados, nós somos tão descrentes, que ele foi obrigado a reencarnar para falar, existe um só Deus. E ele fez vocês. E ele ama todo mundo. Precisou ele vir para falar isso? Quer dizer, o raciocínio humano não para refletir, só imaginar. Nós vivemos num planeta que tem água, tem diversão, tem flores,
tem cores, tem pássaros. Existe alguém que gosta da gente. Existe alguém que ama muito a gente. Existe alguém que não quer que a gente sofra para aprender. Mas, infelizmente, a gente está entrando numa linha que a gente está quebrando muito a cabeça. E a gente está sofrendo demais. Vamos começar a entender cada ser humano, cada pessoa. Existe um motivo da pessoa estar do seu lado. Existe um motivo da existência daquela pessoa. Por mais que, de repente, você não queira ela perto de você, mas existe um motivo. E na hora que a gente descobre esse motivo, que é simplesmente suportar, não precisa amar, como diz o Chico, ele fala assim, se a gente conseguir amar ao outro como a nós mesmos, pelo menos devemos fazer um esforço de suportar. Então, suportar já mostra, uma evolução. E é assim que tem que ser. Vocês tinham feito uma pergunta qualquer? Influências externas modificam o cérebro? De que forma a mente é influenciada? Bom, em primeiro lugar, foi como eu já falei, o cérebro da gente, ele é inanimado. E é isso que a ciência, um dia lá para frente, se eles vão pesquisar, eles vão entender. O cérebro é inanimado, ele é animado pela alma. O cérebro ele só funciona com o espírito. Sem espírito, ele é um objeto. Então, ao contrário do que muitos, principalmente, nós vimos aí recentemente um jogador de futebol sofreu um acidente. Ele foi internado num hospital e lá já os médicos falaram que ele teve morte cerebral. Quer dizer, acreditam ainda que o cérebro é que dá a vida. Quando ele estava quase para ser pedido para desligar os aparelhos, ele deu um espirro, ele espirrou. Tá vendo como tem muito erro e está atrapalhando muito a nossa evolução? Porque a ciência, infelizmente, está trabalhando dentro do básico, do que está vendo. E o que está vendo, muitas vezes o que a gente vê, atrapalha até a nossa evolução. Por quê? A pessoa vaidosa, de repente ela começa a ficar, passando os anos, começa a ficar com rugas e tal, ela olha no espelho, se ela é vaidosa demais, o que vai acontecer com ela? Deprime, fica triste, para de querer viver. E é esse que o Chico fala, precisamos olhar menos o espelho e olhar para dentro da gente. A gente precisa se olhar por dentro. O que a gente está fazendo, o que a gente está sentindo, o que a gente está pensando, aonde a gente vai chegar, onde a gente quer chegar. Então, os olhos da gente é muito... Se a gente não souber administrar o que a gente vê, a gente acaba fazendo mal pra gente e depois faz mal pro outro. Qual é a outra pergunta? Qual a diferença da depressão e a tristeza profunda? Essa pergunta é boa. A tristeza profunda já é o contrário da depressão, que eu já falei da depressão. A depressão, a pessoa, ela normalmente está feliz, ela conta até piada, já ouvi casos, inclusive eu não me lembro, é o nome de uma cantora muito famosa, ela morava perto da Praça da República, naquele lado, e ela tinha um barzinho que ela sempre frequentava. E todo mundo conta que ela chegou, foi no barzinho e sorriu, cantou, contou piada. Aí ela voltou para o apartamento dela, que era um dos últimos andares, e pulou. Ou seja, ninguém que estava perto dela percebeu o quanto ela estava sofrendo. Ninguém para chegar e falar, não, peraí, ó, pô, tô vendo a piada, tá legal, tá, mas vamos conversar, como é que você tá? Ninguém para perguntar isso pro outro. A gente é muito egoísta. A gente acha que a gente está com um problema e o outro não tem. A gente tem que chegar e falar, tá tudo bem com você? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer para te ajudar? Vamos dar uma volta, vamos passear. É isso que está faltando. A tristeza profunda é o contrário. A pessoa que tem a tristeza profunda, ela demonstra. E normalmente, não estou falando que isso é sempre, mas normalmente a tristeza profunda já é a pessoa indiretamente está querendo chamar a atenção. E é muito mais fácil um depressivo cometer suicídio do que quem está muito triste.
ou triste profundamente. Porque a tristeza profunda chega uma hora que quem está lá tal começa a levar uma flor, porque tá vendo que a pessoa está triste, leva um chocolate e tal, e a pessoa começa a se alegrar. O depressivo, ninguém faz isso. Entendeu? Então, por isso que eu considero a depressão um estado emocional perigoso, perigosíssimo. E são vários relatos. O Robin Williams, né? O Robin Williams, todo mundo, ele era comediante. E o dono de uma livraria em frente ao apartamento dele falou que ele chegou lá também brincando, do mesmo jeito como sempre fez a vida inteira. Chegou no apartamento e ele se enforcou. Então, quer dizer, são vários e vários casos que a depressão, a pessoa, ninguém percebe. Teve uma moça aqui, ela era, inclusive, homossexual, muito alegre, brincalhona, tinha vários vídeos dela, ela sempre brincando, atirando sarro e tal. Ela também se atirou do apartamento. Então, o problema é esse. A gente, independente da pessoa estar depressiva ou estar com tristeza profunda, independente disso, a gente tem que começar a prestar atenção em quem está perto. Observar. Pô, é tão importante, olha essa reunião que a gente está fazendo, é tão importante as pessoas estarem juntas. É importante a gente estar aqui, amar as pessoas, amar todo mundo. Porque não vai ter outra. Pode ser que de repente a gente nem se encontre na outra encarnação, pode ser que se encontre, sei lá, só no mundo espiritual depois. Então por isso que a gente tem que aproveitar. Experiência com todo mundo. Mais perguntas? Não, a depressão não é utilizada como máscara. As pessoas utilizam o termo depressão e, na verdade, elas não estão depressivas. É diferente. Existem pessoas que usam esse termo, estou depressivo. Não. O depressivo, ele tem por característica não querer incomodar. É por isso que eles brincam. O depressivo, ele já tem por... Não, o problema é meu, eu não quero passar para ninguém, também não quero que ninguém saiba. Essa é a diferença. A tristeza profunda já não. Não se incomoda de a pessoa ver que ela está triste. Então esse é por isso que eu falo que é perigosa a depressão. A gente tem que estar atento. Entendeu? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para falar. Então, e com relação ao subconsciente, que acho que a psicanálise ainda acha que sabe que existe e tal, mas não se aprofundou, justamente por causa disso. Eles entram numa linha de que o subconsciente só tem a ver com coisas agora, do momento. De repente você sente algo e é do seu subconsciente. Não, é um arquivo enorme de várias encarnações, de várias vidas que a gente teve, está tudo ali. É um arquivo gigantesco. E quando dá uns insights assim que a gente não sabe por que a gente está lembrando, nossa, eu passei, vi tal coisa, nossa, parece que eu já passei aqui e tal. Não pode nem ser que fosse daquela forma, mas algo levou a uma coisa antiga. E esse é que é o problema. A gente não tem, por isso que viver o passado é tão prejudicial quanto querer viver o futuro. A ansiedade, né? Então, a depressão quer viver o passado e a ansiedade quer viver o futuro. Então, o que a gente tem que fazer? O momento presente, ele é o mais importante da vida de cada espírito. É o momento presente. Eu já falei isso em outras reuniões e vou repetir. Jesus foi procurado por Maria Madalena um dia após ela ter quase sido apedrejada, ser morta, apedrejada, e chegou para Jesus e falou: mestre, eu posso te seguir? Mas com toda... Ela estava envergonhada de fazer essa pergunta para ele, porque ela foi... não era moralmente, ela fez coisas erradas. Então ela estava envergonhada de pedir para Jesus isso. E falou: mestre, eu posso te seguir? Jesus olhou para ela e falou: pode, lógico. Aí ela: mas é que eu fui pecadora, né, não sei o quê. Ele falou:
Você foi. Mas faz tanto tempo. Tinha sido um dia antes. Ou seja, se a gente mudar a nossa cabeça agora, mudar o nosso coração agora, para falar assim, eu vou ser uma pessoa diferente, eu vou ser uma pessoa amorosa, eu vou ser uma pessoa que vou pensar em todo mundo que estiver próximo de mim, vou prestar atenção nas pessoas, imediatamente você já se transforma. Tem muitas pessoas que falam assim, eu jamais perdoaria tal pessoa. Quem falou que as pessoas não mudam? Todos nós mudamos, graças a Deus. A gente comete erros, os maiores erros que a gente comete na vida é por ignorância. Os maiores erros que todo homem, todo ser humano comete é por não conhecer a verdade e por não ter fé. Então, quando a gente começa a conhecer a verdade, começa a ter fé, você vai se aprimorando, você vai se contendo, você vai... É óbvio que existe ainda um processo de entendimento. Peraí, deixa eu ver se isso aqui está perfeito, se isso aqui não está. Existe esse processo, a pessoa não consegue... eu sou ruim, vou ser bom do dia para a noite, mas você consegue ser bom, você vai trabalhando a bondade, você vai trabalhando a honestidade. E o que falta muito para as pessoas é elas darem a chance às pessoas que querem mudar. E a coisa mais difícil de acontecer é justamente dentro da família. A família, por quê? A família não acredita que o irmão, o pai, a mãe muda. Por quê? Porque conviveram muitos anos, a pessoa daquele jeito acha que não muda. E muda sim, lógico que muda. A pessoa começa a ter uma outra visão. É que ninguém faz questão de tentar entender o que fez a pessoa mudar. Nossa, como você está tão diferente, eu te sinto diferente. É verdade isso? É porque não faz a pergunta, é verdade essa mudança? É real? Faz a pergunta. Entendeu? Então, nós precisamos entrar dentro do lado psicológico, que é a aula de hoje, a reunião de hoje, entrar no lado psicológico, a gente trabalhar a psicologia em nós. É aquela coisa, cada ser humano tem conflitos, cada ser humano tem problemas. Nem todos conseguem com facilidade trabalhar isso. Administrar. Então, às vezes, a pessoa precisa de alguém para poder conversar. Não precisa nem falar do problema, mas só o fato de repente a pessoa dar um exemplo, dar uma experiência de vida, ou falar sobre alguém, a pessoa, nossa, mas é mesmo, né? Então é importante, tá bom? Pessoal, vocês entenderam tudo? Eu acho que a reunião foi bacana, né? Foi legal. Se tiver alguma pergunta, quem está seguindo a gente, se quiser fazer alguma pergunta, pode fazer as perguntas, podem deixar as suas perguntas. E na próxima terça-feira teremos outra aula, tá bom? Obrigado a todos, mas antes vamos encerrar com uma oração. Pai amado, que a vossa luz infinita clareie todos aqui presentes e todas as pessoas que acompanham essa aula. Que os espíritos que ainda não encontraram a vossa luz, que através dessa reunião encontrem um pouquinho a direção que leva até vós. Muito obrigado aos mentores e espíritos iluminados que nos acompanharam e intercederam em nossos pensamentos a fim de que as palavras fossem corretas. Muito obrigado, Pai amado, muito obrigado pela vossa permissão e a vossa existência em nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Muito obrigado a todos.